Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live que nós vamos tratar do tema LGPD e seus reflexos na administração pública. E hoje eu tenho aqui como meu grande convidado o professor Eduardo Tesseroli. Professor Eduardo Tesseroli, ele é advogado consultivo, para apresentar ele um pouquinho para vocês. Ele é professor de Direito e Economia, é também mestre em Direito e ex-diretor jurídico da Sanepar no período de 2018 e 2019. Eu vou aguardar a solicitação dele aqui para entrar na live e a gente começar o nosso bate-papo. Aproveito para agradecer a presença de todos vocês, estou vendo aqui muitos amigos e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos aguardar mais um pouquinho o professor Eduardo Tesseroli. Ainda não chegou a solicitação. Só mais um minutinho. Agora está chegando aqui. Vamos ver. Prontinho, acho que ele está entrando. Olá, Andréia. Olá, Eduardo Tesseroli, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, um prazer estar aqui com você hoje. Estava falando para os nossos convidados do nosso tema, LGPD e seus reflexos na administração pública, um tema muito relevante, muito atual, e que nós temos visto aí vários debates, ainda nós precisamos chegar num consenso, porque é uma matéria muito nova e também que trouxe muita insegurança jurídica até agora, principalmente por causa da vigência da lei, né? Você me ouve e me vê bem? Todos me ouvem e me veem bem? Ouço bem, Ok, vejo bem. ok. Quero agradecer aí o convite, André, que me honrou muito para mim estar aqui com os teus seguidores, com o teu público. É um grande prazer. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui, né, do tema. Tivemos aí algumas repercussões, né, principalmente aí nesses últimos meses, né? A gente pode Sim, falar, a preocupação aumentou nos últimos 6 meses. E como você mencionou, né, eu, como experiência, eu fui diretor na Sanepar, mas foi antes da entrada da vigência. Então tem algumas questões importantes aí que eu já vivenciava o receio, né, da vigência da lei, já era uma realidade porque ela estava aprovada, mas ainda não vigia. Então quero nesse momento inicial e agradecer a oportunidade e dizer que é uma honra estar aqui com você, podendo falar sobre esse tema e bater um papo legal sobre isso. imagina, a honra é minha de ter uma pessoa diferenciada, um profissional, né, com tanta expertise e vivência na prática, que é isso que conta também, né, essa parte prática, essa vivência que você teve, né, na Sanepar, e, enfim, a tua experiência na docência também, no direito administrativo, tudo isso vem agregar aqui com o nosso tema hoje. Eu te agradeço muito. Estou vendo grandes amigos aqui, Katsurin, a Patrícia, Suelen, Paulo Roberto. Agradeço a todos pela participação. E então vamos falar um pouquinho do tema agora, né? E o que nos motivou a falar dos reflexos na administração pública? A administração pública, ela manipula muitos dados do cidadão, né? Não tem como fugir disso. E ela tem responsabilidade nisso também, até por conta da própria lei, porque a lei fala que quem deve tratar os dados da pessoa natural é a própria pessoa, né, pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado. E aí a administração pública, ela possui uma grande responsabilidade nisso. Então, gostaria também de que você compartilhasse conosco um pouquinho da tua experiência em relação a isso, né? Quanto à finalidade, quanto ao fluxo de dados na administração pública. Essa é bem interessante essa expressão, né? E pensar sobre isso, porque antes o dado, ou os dados, né, melhor falar no plural,
eles já tinham sua importância, já tinham relevância, inclusive comercial, né? A gente ouve já há muitos anos das vendas enfim, dessas listas de e-mail. Então, você imagine uma informação que, em tese, tem que ser pública, né? O meu endereço de e-mail, para que as pessoas me acessem, isso tem que ter como é que eu posso chamar? Uma publicização, uma publicidade, talvez seja melhor dizer, para que, então, me encontrem e consigam se comunicar comigo virtualmente, né, por meio do endereço de e-mail. E então eu queria, antes de falar especificamente da Sanepar, né, eu tenho aí uma vivência em outros setores, na administração pública. Claro, sem sombra de dúvidas, a mais impactante, eu posso afirmar, foi na Sanepar, pela própria proporção da companhia, da sua importância, né? Sim. Ela tem realmente uma capilaridade gigantesca, se for pensar no âmbito do estado do Paraná, que é o seu âmbito de atuação. Ela tem, hoje, eu arriscaria dizer, 90% dos municípios. Eu não tenho essa informação exata. No tempo que eu estava compondo a diretoria, não era tão grande, ainda tinha alguns contratos que precisavam ser renovados e outros firmados, contratos de programa, né? Mas, então, havia aí tranquilamente e já hoje até se ampliou uma abrangência. Mas, então, voltando um pouquinho, eu fui já advogado da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. No meu tempo era uma autarquia. Uhum. Hoje tem uma outra configuração, tem uma estrutura de governança, o que no tempo que eu atuei lá não tinha. Eu não fui diretor, eu fui advogado, fiquei um tempo como chefe da Procuradoria Jurídica, né, de forma interina, mas tive ali uns 3 meses, uma experiência, para mim foi impactante. Eu era recém-formado, eu tinha 1 ano de formado. Então eu tive realmente uma oportunidade de estar ali e aprender bastante. Ali eu já pude perceber que alguns fluxos já existiam, né? Então, imagine que, se a gente for pensar que o porto é uma forma de ingresso no Estado, né? Falando sobre o aspecto de fronteira, então há muita informação que se troca ali, né? Inclusive com pessoas jurídicas e, às vezes, até entidades internacionais. Vou dar um exemplo interessante. Dentro da área do porto organizado, que é definido por lei, né? Essa área, existe dentro dessa área um território, enfim, que é da República do Paraguai. Brasileiro nenhum pode entrar lá, a não ser com autorização, obedecendo aos critérios, né, da diplomacia, que, lógico, existe esse espaço em razão de um tratado que foi fixado, que foi firmado. Então, um controle muito grande tem que ser realizado ali, né? Então, lógico, tem um fornecimento de informações da minha parte, para que viabilize, então, o ingresso. E é interessante pensar nisso, que ali, dentro do Porto de Paranaguá, tem uma pequena parte do Paraguai. Não entro ali como se fosse o Brasil, ali é o Paraguai. Olha só. Então, é muito interessante pensar nisso. Vou dar um outro exemplo interessante de cuidado com informações. A Procuradoria Jurídica, que era o órgão ao qual eu estava vinculado, o órgão dentro da autarquia na época, muitas informações importantes, muitas, também diria, sigilosas, tramitavam ali por dentro. Então, o protocolo de sigilo de ingresso no porto foi adotado para dentro da Procuradoria. Para você ter ideia, ninguém acessava a Procuradoria a não ser com autorização prévia. Eu, membro da Procuradoria, não um integrante, ele não é um membro, mas um integrante da Procuradoria, como advogado, não conseguia entrar sem autorização prévia. Eu tinha que pedir autorização, avisar, sinalizar que estava chegando, aí eles abriam a porta para mim para que eu ingressasse. Essa porta era fechada imediatamente em seguida. Então não havia possibilidade de ninguém entrar dentro da Procuradoria e obter informações sigilosas. Então, ainda que essa experiência, estou me referindo em 2008, 12 anos atrás, mais de 12 anos, até se for contar aqui no meu calendário, a gente olha para essa experiência e pensa que a preocupação com a proteção de dados já existia antes da LGPD no Brasil. Sim. Só que não com essa qualidade, né? Também não existia a GPDR, né, da União Europeia, enfim. Então, a gente não podia falar numa adoção de um modelo ou de uma cultura, mas já existia essa ideia. Passado algum tempo, ali 2008, mais ou menos, eu fui assessor de uma prefeitura municipal, ocupei um cargo de assessor, mas é um cargo de gestão ali dentro, enfim, uma questão bastante pontual, e que eu pude ter contato com a tramitação especificamente de parcerias, né? Então, das contratações públicas, melhor dizendo. Licitações, convênios, e havia também uma troca importante de informações ali. Talvez não tão
sensíveis, né, ou não sensíveis, mas ainda assim importantes. As informações que constam nos instrumentos, né, são importantes que elas sejam protegidas, não importa que sejam informações públicas. Não quer dizer que ela seja pública que eu vou tratar de forma relaxada, desleixada, com desídia. Né? Então, acho que essa experiência que eu tive na administração pública, eu conto assim, muito embora intervalado, né? Intervalado, eu tenho aí basicamente uns 11 anos, mais ou menos, 12 anos, enfim, de experiência com a administração pública. Durante todo esse período eu fui advogado privado, né? Lógico, intercalando com uns momentos em que eu estava titularizando ou ocupando algum cargo, em comissão, em grande medida. Então houve nesse período essa nossa relação com a evolução, a própria evolução, né, da preocupação dos dados pela administração pública. Excelente, essa tua experiência é muito rica para nós termos uma ideia de quanta coisa envolve. E quando você falou do Porto de Paranaguá, em que tem até um pedacinho do Paraguai lá, em que pese a LGPD, ela derive da GDPR, que é mais orientativa, né? Ela fala que o tratamento de dados tem que ser em âmbito nacional. Mas, para compartilhamento desses dados, nós precisamos do consentimento do titular de dados, né? E isso talvez seja uma nova preocupação também que a administração pública ela vai ter que acatar, porque quando tem esse tipo de relação, como é que vai ser feito, né? Esse consentimento, ele tem que ser claro, ele tem que ser inequívoco, e ela tem que ter essa preocupação com isso também. Esse vai ser um desafio. Se a gente for olhar especificamente sobre os serviços que envolvem dados sensíveis, a lista é gigantesca. O primeiro exemplo que mais me chama a atenção, muito embora exista uma segurança muito grande envolvida, né? Acho que não existe uma preocupação, talvez seja importante destacar isso, não existe uma preocupação sobre a eventual vazamento dos dados, mas deve existir uma preocupação no sentido positivo, né? De melhorar talvez a segurança o máximo possível, e eu penso imediatamente nas receitas, municipal, estadual e federal. A federal mais do que todos, né? Que ela concentra o maior número de tributos, então o banco de dados de contribuintes, que é gerido pela administração pública federal, pelo Poder Executivo, ele é gigantesco. Hoje, né, como a relação ela é contínua, então se eu for pensar na minha relação como contribuinte pessoa física, se eu tenho oferir renda, eu tenho que realizar a declaração do imposto de renda e automaticamente eu forneço meus dados. Forneço meus dados por meio de um sistema que é produzido e disponibilizado pela própria administração que vai receber esses dados. Então, é uma forma de tratamento de dados, mesmo sem, e até mesmo antes da vigência da LGPD, que é importante que se observe, que se preocupe com isso. Né? Eu entendo hoje que a Receita Federal do Brasil tem um sistema de segurança que deve ser, talvez, um dos mais seguros do Brasil. Considerando todas as atividades, não só públicas, mas também privadas, porque o que eles têm ali de informação é muito importante. Fico pensando o quanto seria importante também olhar, no sentido de uma preocupação, para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Eu fico imaginando o quanto vale para algum interessado no mercado ter acesso aos dados que o SUS tem. Imagina. Então, se eu vou pensar numa política de gestão de saúde, por exemplo, privada, e claro, política privada para produzir um serviço, para produzir, fabricar alguma coisa, algum produto, uma solução que traga melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então vamos pensar no melhor sentido, né, dessa preocupação. Imagine se um privado tem um acesso a essas informações, que são dados sensíveis, na minha opinião, né, acho que não há dúvida quanto a isso. Então esse tratamento, isso vai ter que mudar. Mesmo para os pacientes, para as pessoas que já estão cadastradas, que são usuárias do serviço, essa melhora do diálogo, né, institucional entre o privado e o público precisará ser apropriado. Até se a gente olhar para o artigo 7º, né, e para o capítulo específico que trata da administração pública na LGPD, há uma cobrança, vamos dizer assim, o legislador estabeleceu como obrigação a observação às formas que estão estabelecidas para o privado tratar dados. Sim. Então, a primeira hipótese é a coleta consentida. Então, o que é muito importante, né, talvez destacar, muito embora você já tenha falado na tua fala inicial, é que o consenso é a marca, talvez o primeiro passo
do tratamento de dados, né? Sim. Tem que haver um consenso, partimos desse pressuposto. Sim. E além do consentimento, também informar a finalidade, né? A finalidade tem que ser específica. Até há um tempo atrás, por exemplo, as pessoas tinham uma outra mentalidade. Elas pensavam, não, já que eu vou ter os dados, eu vou coletar o máximo que eu conseguir, porque vai que eu precise lá na frente. E isso não pode mais acontecer. Você tem que só coletar os dados específicos para a tua finalidade e tratá-los adequadamente, porque isso é um direito do titular, né? Ter esse tratamento correto, ter a clareza, ter a transparência também e a finalidade muito bem delineada. E aí a gente fala também da finalidade da administração pública, né? Temos políticas públicas, tem toda essa expertise também. E o que eu acho legal de pensar sobre esse tema é que finalidade em direito administrativo tem um significado muito especial, né? E o direito administrativo, ao final de contas, é uma ciência, né? Pelo menos a quem propõe isso, que visa estudar e estruturar as relações público-privadas, né? Entre Estado e cidadão e criar mecanismos de sujeição, de prerrogativas, que ao mesmo tempo criem deveres para o Estado e prerrogativas e uma espécie de proteção, de garantias para o particular. Então, finalidade é tudo, porque num aspecto do direito administrativo social, vamos chamar assim, a preocupação do Estado é que ele, quando se fala que ele tem uma finalidade, é que essa finalidade ela é cogente, ela é oriunda de um influxo legal, ou seja, determinações legislativas prévias que vão dizer pelo menos tentar o máximo possível, dizer aquilo que o administrador público tem que fazer, com aquilo que ele tem que se preocupar. Aquilo que for zona cinzenta, vamos chamar assim, é tratado como discricionariedade administrativa, é o mérito, e ele vai ter lá, mesmo que a lei não seja precisa, mas vai ter uma limitação, pelos princípios, por exemplo, né? Princípio da finalidade, princípio da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, enfim. Só que não é isso que a LGPD trata. A LGPD não veio só reforçar o princípio da finalidade, não precisaria, né? Sim. Então, o que ela faz? Ela está dizendo que a atividade de coleta e tratamento de dados pela administração pública, ela criou um gatilho, talvez uma limitação, talvez até um gargalo, para evitar os abusos. Por quê? E aí a gente vai para a perspectiva da própria estruturação da nossa república, separação de poderes, o próprio controle entre os poderes, para evitar o quê? O abuso daquele homem, aquele ser humano, né? Homem ou mulher, ser humano, que quando alça a uma dada posição hierárquica de poder, não se sinta tentado a abusar dele. Então imagine eu que sou capturado do mercado, não vou nem dizer que fui eleito, mas fui indicado como ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município, diretor de autarquia, enfim. E percebo que ele tem uma oportunidade de negócio na minha mão com esses dados. Eu não posso... o legislador pensando nisso, e o Estado pensando nisso, chegou à conclusão de que não pode deixar o cidadão à mercê, né? Deixar o cidadão desprotegido. Então, o princípio da finalidade, ele serve para frear a atividade de coleta e tratamento de dados. Interessante, né? Não é para fomentar no sentido de faça o máximo possível. Não, para dizer, faça quando necessário, desde que a finalidade da tua atividade, ela exija. E aí é importante e interessante olhar o artigo 7º lá da LGPD, que a gente vê as 10 hipóteses que estão estabelecidas, e a gente vê que a segunda hipótese vou dar um exemplo, né? A hipótese de tratamento de dados é para o cumprimento de obrigação legal regulatória. Ela é ampla, essa possibilidade. Se for pensar no âmbito, então, do Estado, ela é totalmente ampla. Porque eu tenho regulação legislativa e a regulação administrativa. Regulação contratual, regulação judicial. Porque decisão judicial produz, vou usar uma expressão, mas com aspas, né? Produz lei entre as partes, produz norma. Sim. É um regramento. O que o judiciário decidiu, as partes vão ter que acatar. Sim. Isso que eu não estou nem falando em ações coletivas. Então a questão vai só se tornando mais complexa, né? A gente vai puxando o fio dessa meada, a gente vai ter um novelo gigantesco. E também não é nossa intenção, né, de simplesmente puxar o fio e deixar tudo em aberto, mas tratar pontualmente algumas experiências que vivenciamos. Eu acho que são formas interessantes de conceber a finalidade dentro desse ambiente de proteção de dados. Perfeito. E sem contar que também, além de todo esse aspecto regulatório, a LGPD ela anda junto com os fundamentos constitucionais, né?
preservação do direito à imagem, preservação da intimidade, da honra, tudo isso está na Constituição, e a LGPD ela repete isso mais uma vez. E aí eu queria tocar no assunto com você das fases da implementação da LGPD, que são 4. A gente começa com um diagnóstico, na segunda fase adequação, na terceira capacitação e treinamento e por último monitoramento. Então, tocando no assunto da capacitação e treinamento, eu vejo que isso é de suma importância para os servidores também, né? E daí, com toda essa tua experiência, queria que você falasse para nós um pouquinho como que você entende que isso pode ser feito. Nossa, aí a gente mexe na caixa de Pandora, né? Enfim, não quero dizer também que é um assunto, que é um tabu, não é isso. Uhum. É que, bom, aqui no Paraná, né, a gente tem uma escola muito bem estruturada de direito administrativo, o professor Romeu Felipe Bacelar Filho é o professor de todos nós, e ele, juntamente com a professora Regina Ferrari, a professora Raquel Dias da Silveira, produziram e desenvolvem, enfim, pesquisas, a professora Ana Cláudia Finger, enfim, pesquisas no sentido da profissionalização da função pública. Uhum. Profissionalização é capacitar o servidor, né? E não é só tornar o servidor dono de certificado, esse é um equívoco. Sim. Achar que o servidor faz um curso de 1 hora, de um dado tema. Vou dar um exemplo aqui, né? Bem corriqueiro. Formação de pregoeiro. Fui convidado a ser pregoeiro, preciso ter a certificação. Uhum. Para dizer que eu fui, então, treinado e que estou habilitado a realizar essa função. Inclusive uma exigência legal. Então, assim, todos os aspectos são importantes para que essa capacitação ela torne esse servidor ou empregado, né, no regime de emprego público, torne esse servidor ou empregado apto à realização da atividade, em conformidade com o ordenamento jurídico, para que ele conheça o ordenamento, para que ele saiba a importância do que ele está fazendo. Porque, em verdade, o que acontece é que, em grande medida, os treinamentos são estruturados de tal forma que o servidor não entende, ao final, o que ele tem que fazer. Ele sabe que tem algo a ser feito. Ele sabe que é importante, só que ele começa ele faz uma análise de custo-benefício e essa análise vai desencorajá-lo. Essa análise vai dizer para ele que ele não deve, enfim, colocar o CPF dele, né, a gente brinca, colocar o CPF dele nessa disputa, nesse risco, nesse perigo. Ao final é isso, né? Bom, então quando a gente vai olhar para dentro dessa situação, como que então o servidor tem que se comportar? E a gente vai olhar um pouquinho também para algo que já se discutia, e aí eu posso falar das estatais, não só da Sanepar, mas as estatais do Estado do Paraná têm essa preocupação de fazer, então, uma análise e estruturar a sua gestão com governança corporativa, com elementos de governança corporativa. Então, a partir disso, a gente tem que olhar não só para as estatais, mas para a administração direta, né, para os órgãos, enfim, como um centro de mudança e de divulgação de uma cultura nova. É isso que a LGPD vai nos propor. A gente falou um pouco antes da finalidade, né, e a importância da finalidade do tratamento para a administração pública. Ora, se a administração tem, como você bem falou, como obrigação concretizar, realizar direitos fundamentais, isso. Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho que afirmar também que o servidor precisa aprender a tratar os dados, ou pelo menos se deparar com alguma situação em que vai ser necessário tratar dados, que ele saiba como agir, porque ele vai ser responsabilizado se não agir de forma adequada, se não souber como agir. Então, para evitar esse risco e que o servidor vai se colocar, é importante, então, que exista uma política, e aí as estatais têm isso em razão até da sua estruturação de governança, porque, por exemplo, Sanepar e Copel têm ações na Bolsa. A Copel, inclusive, tem ações na Bolsa de Nova York. Então, a Copel já está em nível de mercado, de novos mercados, que é o da B3, que é o nível mais exigente de governança corporativa do Brasil. E, lógico, né, tem então, um reconhecimento internacional. Então é importante que, para além das estatais, isso também seja implantado, implementado, enfim, incentivado dentro da administração direta. E a Corregedoria Geral do Estado do Paraná faz um bom trabalho nesse sentido, né? O secretário, o Raul Siqueira, que é advogado, tem formação aí, e tem ligação já de muitos anos com a OAB, com as comissões. Hoje, lógico, está licenciado em razão da atividade que ocupa,
do cargo que ocupa, mas ele tem essa preocupação de propor uma mudança cultural. Então isso é algo muito importante. Quando não há essa proposta de mudança cultural, que é o primeiro passo, nós já vemos resistência. Um outro passo importante é a aceitação da alta administração. Não só a aceitação, mas a absorção da cultura e a prática dessa cultura pela alta administração. Na estatal é mais fácil ver isso porque ela é menor do que, por exemplo, a administração direta do Estado do Paraná, né? Sim. Que se espalha aí uma série de secretarias, de departamentos, de diretorias, depois setores, departamentos, enfim. Então tem um número muito maior de pessoas. Então acho que é bem importante que a gente consiga incentivar isso, né? Só te cortando um pouquinho, você muito bem falou que a capacitação e treinamento faz parte do aculturamento, né? A vivência diária ali, a cultura mesmo, dia a dia, não é só a emissão de certificado. E quando você fala da importância do apoio da alta administração, a gente consegue fazer o link da LGPD com a boa governança e com o compliance. Eles caminham juntos, né? Não tem como separar, em que pese a LGPD trate especificamente do tratamento dos dados, né, da pessoa natural, você tem que ter toda essa boa governança para saber gerir tudo isso e tratar de forma adequada. Não tem como fugir disso. E se não houver treinamento, o aculturamento ele não ocorre na prática, né? Sim. Então, algo que aconteceu muito, acho que o exemplo emblemático quando foi promulgada, enfim, a lei anticorrupção, e que se tornou, talvez em algum momento, necessário as empresas se preocuparem com programas de integridade, para evitar a responsabilização da pessoa jurídica. Para, lógico, com isso, conseguir, então, direcionar a responsabilização para as pessoas físicas, aqueles agentes econômicos que atuaram, né, enfim, de forma ilícita, talvez tenham colaborado ou propriamente causado, incentivado a conduta ilícita e, por isso, poderão responder e ser responsabilizados, né? Então, a gente não pode falar também com certeza absoluta, mas esse é o desenho legal. Essa é a proposta, a estruturação que a lei anticorrupção prevê. Então, a gente começa a pensar e olhar, aí lembra da lei anticorrupção, lembra da lei de acesso à informação, que já trazia alguns requisitos de tratamento de dados, principalmente no que tange a estabelecer quem pode ter acesso a tal informação, né, buscando qualificar o interessado nesse acesso à informação. Em seguida vem a regulamentação do habeas data, que é um remédio constitucional, basicamente uma ação judicial, né, que viabiliza que o interessado, legitimamente em obter a informação, que lhe seja negada, busque o apoio, vamos chamar assim, né, a tutela jurisdicional adequada para suprir, então, essa irregularidade. Talvez até essa ilicitude e talvez até essa inconstitucionalidade. Então, eu vejo assim como bem importante a gente olhar para o cenário, não só a LGPD, mas a LGPD talvez seja mais um passo dessa escada, né? De uma escada evolutiva que vai nos levar a um lugar, vai nos levar ao entendimento, à consolidação, né, primeiramente ao aculturamento e depois, vencidas as etapas, de uma consolidação de um programa de proteção de dados, mas não só disso, né? Sim. Que vai envolver integridade, vai envolver compliance. Perfeito. Talvez, tem gente até que trata como um sinônimo, ou enfim, ou um complemento, né, um do outro, que eu acho que nesse momento nem é tão relevante, mas, André, ninguém é melhor do que você daí para tratar desse tema, né? Eu entendo que a LGPD ela vem a ser um braço do compliance, porque elas caminham juntas, não tem como, né? É a boa governança, como eu acabei de falar. Você tem que tratar adequadamente, até porque se você não fizer, você vai ter sanções em relação a isso, né? E eu não falo só de multa, eu falo também do risco reputacional, da perda de confiabilidade, né? O risco reputacional propriamente dito. E isso é gravíssimo, né? Você perde oportunidade, você perde investimento, é a vida da empresa ou da entidade ou da organização. Eu vejo até, você veja que é bem legal isso que você falou e dá para trazer um gancho. Eu vejo até que quem não se preocupa com o risco reputacional na gestão de uma estatal, por exemplo, já que eu estou falando, né, de administração pública, quem não se preocupa com o risco reputacional corre ou se coloca em situação
de sofrer processo na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários. Sim. Porque se eu coloco em risco a reputação da companhia que eu estou como gestor, significa que, vamos pensar no caso de uma estatal que tem ações na Bolsa, significa que a repercussão negativa vai atingir o acionista. Imediatamente, porque o acionista é aquele que tem ações cotadas na Bolsa. A Bolsa, as ações da Bolsa são tão sensíveis que elas conseguem servir como um termômetro, não vou dizer que preciso, nem justo, mas um termômetro do êxito da gestão. Uhum. Se a gestão é temerária, automaticamente a ação, o mercado vai responder a isso e o valor das ações vai diminuir. Uhum. Se o valor das ações vai diminuir, eu posso não necessariamente ter tratado aqui, nesse sentido, de uma violação reputacional, né? Ou a reputação. Mas ela pode acarretar num problema reputacional. Então, se a gente for olhar e for lembrar do caso do Petrolão, por exemplo, da Petrobras, não é nenhum segredo, né? A gente conviveu aí muito tempo, a Operação Lava Jato é oriunda, né, desses achados todos de auditoria. Me parece, então, que a gente, quando vai olhar para essa situação, a gente vai encontrar, enfim, algumas respostas práticas da necessidade do estabelecimento, né, de uma política de compliance, de integridade, com proteção de dados, com acesso à informação. Não quero nem puxar já o assunto, mas talvez em algum momento a gente consiga falar nessa live, da transparência nas estatais. Perfeito. Eu confesso a você, eu fui integrante de diretoria, eu entendo que esse é um tema polêmico, não porque as estatais não querem divulgar seus dados. Não, elas são obrigadas pela estrutura de governança às quais estão vinculadas. A Sanepar, a Copel, que estão vinculadas a altos níveis de governança, prestam informações ao mercado a todo momento. Sim. Então, eu vejo assim com estranheza colegas dizendo que falta transparência nas estatais. Claro, tem um foco, isso, né? Pelo menos eu vejo, mas não jurídica, não tecnicamente. Não dá para afirmar, né, usando uma tábula rasa. Eu não quero também desqualificar, nem ser desrespeitoso com os colegas que têm criticado isso, ao contrário. É importante que se discuta isso. Sim. Mas eu vejo que é uma discussão que talvez é importante dar espaço para as estatais se manifestarem sobre o seu grau de transparência. E eu vejo que a forma que as estruturas de governança já estabelecidas agem e permitem a ação e a gestão da companhia respondem a essa questão. Então, eu acho é um assunto, enfim, palpitante, assim, porque a gente começa a puxar, já brinquei, né, com a ideia de puxar o fio da meada e vem muitas coisas juntas. As estatais, eu acho o melhor exemplo de tratar, dentro da administração pública, sobre a preocupação da vigência da LGPD, é porque realmente elas estão a todo segundo lidando com informações estratégicas, não só delas, mas dos seus colaboradores, de partes relacionadas, de clientes. Então, há muitas. Realmente vai tornar mais complexa, em alguma medida, a vida das estatais, a vigência da LGPD, sem sombra de dúvida. Sim, e como você muito bem falou, uma coisa vai linkando com a outra. Você fala de transparência, você liga com finalidade, você liga com consentimento. As três coisas andam juntas, né? Porque o consentimento ele deve ser claro e específico, então transparente. A finalidade deve ser muito bem informada. Eu entendo que tudo isso anda junto com uma boa governança e como compliance que a gente falou. Inclusive tem aqui uma observação da Bruna Penteado, até agradeço a participação aqui, ela fala que a acolhida da LGPD e sua aplicação é uma forma de compliance. Estamos falando de estar em conformidade e exatamente como dito, caminham juntas, sem dúvida. Uma coisa liga com a outra, né? Não tem como fugir disso. E uma coisa que me ocorreu agora, até nesse bate-papo, é que a própria administração pública tem o portal da transparência, né? Então, tem que ver como isso vai ser bem tratado também, né? Porque ali tem dados dos servidores. Então, é mais uma preocupação que a LGPD traz também para o tratamento. Pois é, se a gente fosse problematizar, né, André, como é que resolve isso? Eu, sinceramente, não tenho resposta. Para mim, sempre foi alguma coisa muito estranha exigir que os dados dos servidores, dos agentes, vou ampliar, dos agentes públicos, talvez seja um gênero aqui, né?
exigir que os dados pessoais dele sejam expostos na rede, né, na internet, eu nunca consegui entender como isso é sinônimo de transparência, sendo que existe uma porção de outras situações que violam direitos fundamentais, a intimidade, enfim, a sua intimidade, o endereço da sua casa, Sim. seu CPF, que disse que o Eduardo Tesseroli, ocupante de cargo, precisa informar seu CPF para o mundo. Em verdade, eu vou ser sincero, não tenho preocupação na farmácia, e esse talvez é um tema interessante de pensar, né? Pequeno, é um exemplo de LGPD, mas para eu acessar os meus descontos numa rede de farmácias qualquer hoje, eu preciso informar o CPF. Tem que ter um cadastro prévio, e esse cadastro tem que estar atualizado para me dar, supostamente, os meus descontos. Você acredita que eu vou denunciar um negócio aqui, não vou falar qual foi a rede, mas ela me liga na minha casa e fala assim: senhor Eduardo, tudo bem? O senhor veio aqui há 2 meses atrás e comprou medicamento X. De acordo com a dosagem, está acabando o seu medicamento. O senhor não tem interesse em comprar novamente? Olha o nível do tratamento do dado. Olha só. Ele me ligou para informar que o meu medicamento estava acabando. Eu fiquei abismado. Eu falei, eu não acredito que você está me fazendo isso, cara. Eu falei, em tempos de lei LGPD, você está me ligando para falar uma coisa dessa. Eu fiquei apavorado. Ó, monitorando a tua vida, né? Monitorando literalmente. Totalmente. É. Eu fiquei apavorado com aquilo. Eu falei, olha, não faça mais isso. Entrou aqui também. Grande professor Marcos. Tem uma porção de amigos aqui, estava vendo, né? Sim, a Bruna, a Ana, ó, meu amigo Fabrício Verdolin, grande Fabrício, o Hildo Júnior, grande amigo, a Karina, Gilberto Muraro, a Aline, bacana, uma galera. Muita gente querida nos prestigiando, isso é uma honra, muito obrigada. No final de sexta-feira, né? Isso é para fechar a semana com chave de ouro. Mas, voltando ao assunto da nossa live, tem que pensar mesmo como fazer corretamente esse tratamento de dados. Ó, o professor Marcos tá falando para você comprar o remédio, uma vez que a farmácia te avisou. Não, e pior, estava com desconto, valia a pena. Olha a exposição, valia a pena, né? Comprar o remédio. Eu fiquei apavorado, falei, como é que é isso, gente? Que loucura. Eu entendo que o portal da transparência é um tipo de prestação de contas para que você consiga comprovar que o dinheiro público está sendo bem utilizado, né? Ou um tipo de prestação de contas. Mas até que ponto isso não interfere nos dados pessoais, né? Enquanto pessoa física, que é o que a própria LGPD traz, né? O tratamento correto dos dados da pessoa natural. Que ali tem até mesmo a exposição do salário dos agentes, então, né? Quer exposição maior? É um ponto controverso até mesmo. Muito. E eu até me lembro, eu duro que eu agora não vou recordar da informação precisa. Há uma associação de servidores no Brasil que propôs uma medida judicial para que o judiciário, logicamente, dissesse ou declarasse, enfim, proferisse a tutela, para permitir ao Estado não divulgar as informações. Porque, olha, a gente vive uma situação de controle que ela é tão... oferece um arroxo, ou promove um arroxo tão grande, que o gestor tem medo de não cumprir aquilo que está sendo orientado para ele a fazer. Às vezes por uma Corte de Contas, às vezes pelo Ministério Público. Então, a associação precisou buscar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário permitisse ao Estado, não lembro qual, que não ou criasse um mecanismo dentro do site da transparência para impedir a divulgação das informações. O Fabrício Verdolin fala que isso é uma ação contra a Gazeta do Povo. Eu acho que ele tem total razão, é exatamente isso, não é nem o Estado. Então a Gazeta divulgou no jornal uma informação que estava no portal da transparência, então a ideia era que isso fosse tirado do ar. E lógico, uma ação casada para que também houvesse ali talvez a produção, né, de uma decisão judicial que impedissem então a divulgação desses dados. Eu, sinceramente, ainda que não encontre muito particularmente a razão disso, muito embora tenha fundamento jurídico, eu acho que eu estou vencido nessa, né? A realidade já me atropelou, vou dizer assim. Então, se eu tinha algum argumento, ele já está vencido e na prática os dados estão disponíveis em alguma medida. Algumas administrações conseguiram voltar atrás, elas não divulgam alguns dados mais particulares, como CPF,
mas divulgam, eles são obrigados a divulgar o cargo, só que não divulgam a informação do cargo com a pessoa. Então o que a pessoa tem que fazer? O Eduardo está ocupando um cargo X. Quanto paga o cargo X? Então ele tem que entrar no site da transparência e procurar quanto remunera o cargo. Exato. Ele não acha o meu nome com o dinheiro, né? Nesse sentido. Sim. Olha, aumentou meu número de cliques, mas o acesso à informação continua possível. Aqui o Hildo Júnior fala que teve uma ação da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro para não divulgar salários também. Veja, então há duas ações, né, uma contra a Gazeta e uma proposta aqui pela Associação dos Juízes Federais para impedir a divulgação dessas informações. Eu acho que tem fundamento constitucional. Então a gente está num conflito num conflito de princípios aqui, né? Com certeza. De direitos constitucionais que estão em choque. Porque há o dever de transparência, que é um princípio e que está previsto lá no artigo 37, não expressamente, mas é um princípio implícito da administração pública, porque está vinculada à publicidade, que está, essa sim, expressamente no 37 caput da Constituição Federal. Então, e aí a gente tem a necessidade, talvez até melhor dizendo tecnicamente, né, o dever por parte do administrador público de atender, de realizar esses comandos legislativos. Então, é basicamente uma atividade vinculada aqui, ele não tem uma opção, né, dentre tantas, adotar uma escolha e realizar com fundamento, né, de conveniência e oportunidade, ele tem que realizar essa divulgação. E eu vejo colegas dentro, que são advogados, que discutem a necessidade de ampliar a transparência, e eu repito, já falei, transparência das estatais. A gente tem que analisar com muito cuidado. Talvez se eu não tivesse essa experiência específica né, na diretoria da estatal, eu teria outra opinião. Então, como eu tive, eu fui transformado, a verdade é essa, eu fui transformado. E recebi o aculturamento, né, dentro da companhia, não é só na Sanepar, a Copel também é assim. Outras eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu conheci alguns, e eles né, têm um adjetivo que é tipo uma denominação de origem controlada. São os saneparianos e os copelianos. Eles têm um orgulho de pertencer à organização, que é uma coisa impressionante. Você se contagia, está lá dentro, você também está orgulhoso, porque aquele ambiente, ele é vivo, né? Um organismo mesmo. As pessoas estão vivenciando, elas não só declaram, não é da boca para fora. Isso elas é muito bom, é culturamento, né? Elas vestem a camisa. Perfeito. Então, se a gente for olhar para dentro da LGPD, dentro do que a gente está falando de finalidade, de aculturamento, de treinamento do empregado, a gente vê que, assim, em alguma medida, não totalmente, já é uma realidade. Sim, sim. Só que aí acho que vale uma experiência muito particular minha, que eu percebi. Eu vim de fora, né? Eu estava na iniciativa privada, ocupei, enfim, o cargo por algum tempo, e hoje estou no privado de volta. Quando eu cheguei lá, eu percebi que havia um apego a alguns procedimentos, algumas formas de tratar riscos. As companhias, por necessidade de governança, elas têm os seus riscos mapeados. Né? Sim. Então, por isso, elas sabem onde o calo aperta, onde é que tem pedrinha, onde é que não tem, o que tem que tratar, o que tem que atuar. Só que alguns temas são sensíveis. Alguns colegas da companhia pensavam, mas eu não quero que isso seja assim. Tá bom, funciona perfeitamente, não vejo obrigação para mudar. Veja, nesse ponto havia uma barreira, muito embora inconsciente, não era consciente, porque eles tinham um argumento importante, né, de defesa daquele posicionamento, um argumento inconsciente de que a cultura não precisava ser mudada. Essa é uma mensagem ruim para quem está na base. Para quem vem logo em seguida na pirâmide da burocracia, né, vamos chamar assim, da hierarquia, no sentido weberiano aqui, né, da estrutura hierárquica. Essa é uma mensagem ruim. Quem está confortável, se o meu chefe falou que está bom como é, e não precisa mudar, quem sou eu para fazer? Basicamente, essa é o entendimento que se dissipa, e é muito rápido isso. É uma expressão mal colocada que eu, como gestor, faço, eu derrubo o processo de aculturamento. Sim. Então, eu vejo que, de fato, a alta administração, seja da administração direta ou da administração indireta, precisa estar alinhada, todos os componentes dos órgãos de administração, para que
eles não vacilem num sentido amistoso, né? Sim. Para que eles não tenham dúvidas, para que não titubeiem com relação à necessidade da força desse argumento e do apoio que a organização precisa. Daí não é um apoio da sua diretoria, da sua gerência, mas sim da companhia, enfim, da instituição, da corporação como um todo. É bem interessante pensar sobre isso. Perfeito. Até como você muito bem falou, eu sempre escrevo nos meus artigos que os bons gestores, eles são excelentes líderes. E aí eles têm equipes fortes, equipes unidas e que faz, né, a organização andar, seja a administração pública, seja a iniciativa privada. Isso independe. Você tendo a boa liderança, você faz a coisa andar, né? E também o bom gestor, ele vai verificar as vulnerabilidades. E ali que ele tem que, né, tem que agir no ponto certo para consertar tudo isso. Então, é aquilo que você falou, eu visto a camisa com orgulho, mas eu tenho que entender também que tenho vulnerabilidades a serem corrigidas, né? E o duro é, né? Como é que você convence essa pessoa? Eu só queria fazer um parênteses aqui, eu vi que entrou agora o Francisco Zardo, advogado, o presidente da Comissão de Gestão Pública da OAB. Um abraço aí, Francisco, obrigado pelo teu prestígio. Obrigada. Então a gente vai pensar, né, nesse sentido e vai olhar para essa situação. Como é que eu vou abordar o meu empregado de tal forma que eu não abale a sua confiança? Sim. Porque aquilo também, em alguma medida, né, eu não quero ser um engenheiro de obra pronta, mas em alguma medida é importante existir esse orgulho, essa sensação, né, como é que o nosso titã, o professor Marcos fala, essa sensação de pertencimento, né? Sim, sim. Porque isso, eles pertencem à organização, isso que é muito importante. Como é que eu não enfraqueço isso e ao mesmo tempo proponho a mudança cultural? Sim, sim. Então eu vejo que esse aí a gente já sai do direito, a gente já sai da LGPD e vai falar de gestão de pessoas. Mas vai falar sobre o papel do líder, tá como você bem com a colocou, outra, né? Deixa agora eu fazer um parênteses. A Ivete, uma grande amiga minha, está participando também. Agradeço a presença. Muita gente querida aqui nos prestigiando. Legal, gente. Obrigado aí. Então é isso, né? O bom gestor é o bom líder e ele tem que fazer a equipe caminhar com ele, inclusive para fazer as adequações, né? As correções. Porque tem que ter esse discernimento que nem tudo é perfeito e que as coisas têm que ser melhoradas, né? Aí tá boa governança. Você sabe que tem o livro, ele nem, assim, não é um livro científico, enfim, é um livro, não sei nem qual é a categoria dele, mas é aquele que chama O Monge e o Executivo, né? Ah, eu tenho esse livro, fala de liderança. De liderança. E na minha opinião, se qualquer pessoa que vá ler esse livro e fala assim, Eduardo, qual é a lição que você acha que eu tenho que levar dessa leitura? É a seguinte, o líder é o servidor. Uhum. O líder é um servidor. Ele não é aquele que cobra a execução do trabalho. Ele está sentado eu não sou, né, da navegação marítima, mas vou dizer que é na proa, lá na frente. Né? Sim. É onde que ele está dizendo o caminho, sentindo a temperatura da água, sentindo no vento se há alguma coisa que ele precisa detectar, ele faz as análises técnicas que ele tem que fazer, ele conversa com a sua equipe, então ele tem que ser incansável. Ele não é um robô, sim, ele também vai ter seus momentos de dificuldade, mas quando ele consegue criar um ciclo de incentivo, de fortalecimento de sua equipe, quando ele fraquejar, a sua equipe vai levantá-lo. Então é uma troca. Então, se eu fosse afirmar qualquer coisa, ao final da minha leitura desse livro, seria, e que eu levei para mim, e que, assim, levei para minha vida como, eu ouso dizer isso, né, como gestor público, eu já ocupei alguns cargos, de fato, de gestão, fato que mudou minha vida, mudou minha visão de mundo, mas se eu tentei fazer alguma coisa, foi nesse sentido, né, ser um servidor. Sim. Não aquele que senta numa cadeira e pede seu café na temperatura adequada, com as colheradas de açúcar que sempre exige, com a toalha morna, sabe? Eu vejo que há uma outra questão que é mais profunda aqui. Então, se eu vou pensar, então, em tratamento de dados, se eu vou pensar em aculturamento, se eu vou pensar em finalidade desse tratamento, se eu preciso me preocupar, antes de tudo, com a própria finalidade constitucional do Estado, da administração pública, eu preciso perceber que há um direcionamento, né?
Perfeito. Há um caminho trilhado. O administrador público que tem receios, e aí a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, modificada em 2018, com os princípios hermenêuticos de interpretação, ou as regras hermenêuticas de interpretação, ali do artigo 20 a 30, traz uma porção de convites à reflexão, né? Eu fico pensando, por exemplo, nas expressões que alguns professores usam, que são interessantes, né? Então, vamos pensar no apagão das canetas. Sim. Primado da realidade. São coisas que antes a preocupação era mais para quem estava assinando o ato executório do que para quem estava controlando. Ora, eu que assino um ato executório, eu não posso ter o medo de decidir. Mas quando as regras ficam claras, quando eu entendo, né, quais são as construções culturais, as estruturas jurídicas, hierárquicas, de governança que eu preciso realizar, se eu tenho que então estar em conformidade, fica tudo muito mais claro. Claro. E aí a gente vai voltar num ponto que você trouxe, né? De formação, de aprimoramento. Sim. E na minha visão, o verdadeiro líder, esse servidor, ele tem que botar a mão na massa. Como é que ele vai gerir bem uma equipe se ele não souber fazer, né? Então, tem todo esse aspecto também. Ele deve participar junto, né? Não é meramente como você falou. Eu tô aqui sentado esperando o meu café e a minha equipe que trabalha sozinha. E esse mindset, ele tem que mudar, né? Ele é o gestor que caminha junto. Nisso a iniciativa privada, a governança corporativa, né, do âmbito privado, colaborou muito com a evolução, talvez não a evolução, mas talvez mesmo uma transformação da gestão pública. Tanto que não há mais espaço para quem não queira ser um agregador, para quem não queira ser um incentivador, para quem não queira destacar as qualidades da sua equipe, para quem não queira fomentar o crescimento. Aquele que centraliza a informação, aquele que entende ser detentor de um poder especial, de uma acreditação divina, foi escolhido como um dentre tantos humanos para estar sentado naquela cadeira e dando ordens. Ele não se sustenta, né? Não se sustenta mais. Não se sustenta. Exatamente. O líder é o que cresce junto com a equipe, que põe a mão na massa, tudo isso que a gente falou. O que participa ali junto, né? Nossa, foram vários aspectos relevantes, né? E você vê que falando de LGPD, a gente conseguiu abarcar outras coisas, né? O compliance, a boa governança, a boa liderança, tudo isso tem que caminhar junto, senão você não consegue a adequação correta, você não consegue o tratamento correto, não consegue o aculturamento correto, né? E não consegue fazer daquilo a vivência ali diária, né? Para que a coisa realmente ande e seja efetiva. Exatamente. Um desafio. Nós estamos com diário. 6 minutos só, olha só. Passou super rápido. Passou rápido? Você viu que entrou um pessoal aqui também, nossos amigos aqui, Francine Pacheco, o Fábio Borne. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença aí da minha parte. Muito obrigada, eu também agradeço. Uma honra ter vocês aqui conosco. E muita gente querida aqui, muita gente viu o Leandro Moura da Celepar também, Letícia Sugai, muita gente do Compliance nos prestigiando aí também. Legal, que bom. A discussão foi qualificada ao final, né? A gente conseguiu ter uma profundidade, um público... Desculpa. Não, pode falar. Não, aproveitando os últimos minutos, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais dessa live. Para mim, foi muito prazerosa conversar contigo. Você compartilhou muitas experiências que eu, por exemplo, venho da iniciativa privada. Então, toda essa visão da administração pública, para mim, é muito agregador. Te agradeço muito por ter aceito o convite, né, e por compartilhar conosco a sua experiência. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Tá joia. Vou falar bem rapidinho para a gente não cair aqui no meio. Tá. Eu quero agradecer a todos os amigos que participaram, mas especialmente, em nome de todos, eu quero agradecer aí ao Marcos Bittencourt, lá da Escola de Carreiras, do nosso Clube de Titãs. Dizer que, em verdade, essa live surge, né, dessas grandes parcerias que a gente tem feito, em razão desse relacionamento que está sendo produzido. Então a gente aprende, se relaciona e está construindo. Efetivamente é a realização aí de tudo aquilo que a gente tem aprendido com o nosso grande mestre, o Marcos Bittencourt. Então, professor Marcos, fica aí o nosso agradecimento. André, eu quero dizer que foi uma honra para mim estar aqui.
falar com né, os teus seguidores, teus públicos, que são nossos amigos, estão, enfim, né, no nosso meio. Foi muito bacana. Eu confesso que adoro, tenho um carinho especial pela administração pública, gosto demais, gosto da importância que o Estado tem na vida de todos nós, e acho relevante quando um tema como esse é oriundo de uma produção legislativa séria, né? A gente pode falar que é uma boa lei, é uma lei evoluída, é uma lei que se inspira em boas discussões europeias, não só europeias, mas em grande medida europeias, né, por causa da GPDR. Então, estar aqui nesse momento, vivendo, né, esse século, muito embora num período de pandemia, mas dentro de um momento em que se discute proteção, que se discute preocupação com as finalidades, preocupação com a proteção, não de uma informação, mas de uma pessoa que está representada por uma informação. Então, a gente está discutindo também direito constitucional, ao final, né? A gente está discutindo direito fundamental. É muito interessante. O cuidado com as pessoas, né, Eduardo? Isso, no fundo, né? Cuidar das pessoas. Muito bacana. Sim. Foi ótimo, obrigado mesmo. Eu que agradeço a participação de todos, desejo um excelente fim de semana abençoado, e vamos nos ver aí nas próximas oportunidades, né? Isso, só um abraço aqui à minha amiga que entrou, Carolina Escobar, um abraço, Carol, valeu. Guilherme Oshima, que presente também nos prestigiando, agradeço a participação. Legal. E foi muito bom. Tá? Até uma próxima, vamos combinar mais umas. Vamos sim. Até mais, excelente final de semana. Tchau, tchau. Obrigado igualmente. Um abraço, até. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.